Há 2000 anos, uma arma simples assumia um poder sobrenatural. Muitos a desejavam. Agora existem 3. Será que alguma delas fez parte da crucificação? Finalmente, a ciência pode fornecer essa resposta. A lança que feriu Cristo. A lenda da lança sagrada começa com a crucificação de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que a morte de Jesus foi misericordiosamente rápida. Para confirmar, um soldado romano perfurou Jesus com uma lança. A perfuração é um momento crucial para a fé cristã. Ela é a prova da morte de Cristo, tornando possível sua ressurreição. A lança se torna uma relíquia cristã pré-eminente. Nos séculos seguintes, ela assume uma reputação legendária. Dizem que o imperador Constantino tinha a lança sagrada quando impôs o cristianismo no Império Romano. Com a lança ao seu lado, Carlos Magno criou a primeira União Europeia em meio ao caos da Idade Média. Tanto Napoleão quanto Hitler almejavam o poder místico da lança para que pudessem dominar o mundo. Hoje, existem 3 lanças sagradas, que não são consideradas cópias. Uma se encontra na Armênia, outra no Vaticano e a outra em Viena. Uma dessas poderia ser a lança de Cristo? O padre Peter Owen Jones, da Igreja Anglicana, sempre quis descobrir. Ele embarcou numa missão para examinar a história de cada uma das lanças, na esperança de descobrir se elas poderiam ter feito parte da crucificação. A lança, como muitos outros ícones cristãos, é uma importante parte não apenas da história cristã, mas de toda a história. Robert Feder, especialista em metais e artefatos antigos, pretende avaliar cientificamente cada lança para determinar sua idade e origem. As 3 lanças, de um ponto de vista científico e histórico, apresentam um forte indício de que são de um momento bem antigo da história, possivelmente próximo à época de Jesus. A primeira coisa que ouvimos sobre a lança sagrada depois da crucificação é que ela aparece na Armênia. Os armênios ainda afirmam possuir a lança sagrada. Portanto, este é o lugar onde Peter começa sua busca. Esta é a Catedral de Etchmiadzin, o coração e a alma da Igreja Apostólica Armênia. E é onde eles guardam a lança sagrada. Como ela veio parar aqui é uma ótima história. Segundo a Igreja Armênia, um dos 12 discípulos de Jesus levou a lança para lá. O apóstolo Tadeu chegou aqui alguns anos depois da crucificação. Ele trouxe a lança sagrada e os sacerdotes pagãos se sentiram bastante ameaçados com sua presença. E por isso ele foi decapitado. Antes de ser morto, Tadeu converteu alguns poucos pagãos ao cristianismo. Eles ficaram com a lança a escondendo numa caverna secreta que depois se tornou o mosteiro de Gerhard. Gerhard significa lança em armênio. A lança permaneceu escondida por mais de 200 anos, até que um habitante local chamado Gregory desafiou os padres pagãos, pregando o evangelho na Armênia. Mas os pagãos eram poderosos. Gregory foi preso.
nas sombras do Monte Arará, onde a Arca de Noé desembarcou, se encontra o antigo mosteiro armênio de Khor Virap. Peter viajou até este remoto santuário para acompanhar a história de Gregory. Gregory foi torturado e arremessado em uma piscina cheia de cobras, localizada ali. E foi mantido lá por 13 longos anos. Milagrosamente, Gregory sobreviveu 13 anos naquela piscina de cobras. Conta a lenda que por fim ele recuperou a lança sagrada. Com a lança em suas mãos, ele derrotou os deuses pagãos. Converteu o rei e toda a sua corte ao cristianismo. E no ano 301 d.C., a Armênia se tornou o primeiro estado cristão. A lança foi então alojada no coração da igreja mãe da Armênia, a Catedral de Etmiadzin. Na igreja é uma das coisas mais sagradas que temos. Apesar da igreja armênia mostrar sua lança sagrada somente a cada 7 anos, Peter recebeu permissão especial para vê-la. Será que esta lança perfurou Jesus Cristo há 2000 anos? Robert Feder tem uma réplica da lança armênia. Ele a mostra a Mark Hassel, especialista em armas romanas. Esta não é a lança que perfurou Jesus. Por que não? Porque ela não é uma lança romana. O topo é totalmente diferente. Completamente diferente. Totalmente diferente. A igreja armênia concorda que esta lança não é uma arma romana, mas foi usada por soldados judeus na época com um desenho de cruz. A segunda lança sagrada que Peter investiga é a do Vaticano. Aparentemente, ela trouxe a paz para inimigos mortais, os muçulmanos e os cristãos. A investigação de Peter começa aqui, nas muralhas de Constantinopla, atual Istambul. 600 anos após a crucificação, Jerusalém foi conquistada pelos persas. Então, o conto da lança do Vaticano foi dividido em 2. De alguma forma, a ponta desta lança foi quebrada nessa época. Não sabemos como, mas ela veio parar aqui, em Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, onde foi colocada num crucifixo incrustado de pedras preciosas. Ela veio parar aqui, na antiga igreja de Santa Sofia, mas levou mais 80 anos para outra parte se juntar a ela. Ambas as partes da lança continuaram em Constantinopla por mais 600 anos. Até que o rei francês Luís IX comprou a ponta da lança. Ele acreditava que essa importante relíquia oferecia a ele uma ligação direta com Deus e, consequentemente, honra e prestígio. A ponta que se encontrava na cruz foi mantida em Paris até seu desaparecimento durante a Revolução Francesa. O resto da lança continuou em Constantinopla, que foi conquistada pelos muçulmanos no século XV. O mundo ocidental era dividido nesses 2 enormes blocos, cristianismo e islamismo. A lança de Cristo também foi dividida em 2 partes. A ponta ficou em Paris e a maior parte dela na Constantinopla Islâmica. Em 1492, o sultão deu o resto da lança ao Papa e, em troca, pediu que ele mantivesse seu irmão preso na Itália, já que ele estava reivindicando seu trono.
Foi um incrível pacto entre líderes de duas religiões rivais. A lança sem a ponta foi levada à Basílica de São Pedro e vendida mais uma vez. O Vaticano não faz nenhuma reivindicação quanto à sua autenticidade. Se ela for a lança verdadeira, a autêntica, então nos oferece uma melhor compreensão da paixão redentora de Cristo e da misericórdia de Deus, que não busca vingança pelo mal que ele fez. Infelizmente, o Vaticano não mostra a lança, nem permite que ela seja testada cientificamente. Robert Feder foi capaz de localizar as únicas imagens existentes da lança do Vaticano. Uma série de desenhos feitos no início dos anos 1900. Ele os mostrou a Mark Russell. Essa poderia ser então uma genuína lança romana se considerarmos esse anel aqui ou isso aqui. Embora a lenda diga que as lanças da Armênia e a do Vaticano tenham um enorme impacto na história, Feder não conseguiu achar nenhuma ligação com a crucificação. Ele e Peter vão examinar agora a lança de Viena, que tem uma reputação incrível. E com uma análise cuidadosa, ela revela um segredo surpreendente. No interior do Museu de História da Arte de Viena está um tesouro. Este é o lar da lança de Viena, que faz parte de uma coleção de algumas das mais fabulosas joias e relíquias da Europa. O museu é a próxima parada de Peter. Ele quer examinar a estranha jornada dessa relíquia extraordinária. A história da lança de Viena é uma história de poder, glória e ganância. Sua reputação é extraordinária. Mesmo que as lendas em torno dela sejam parcialmente verdadeiras, ela ajudou a moldar o destino da humanidade. Diferente das outras lanças, ela não pertence a uma igreja. O museu concede a Robert Feder a oportunidade única de testar essa relíquia de valor inestimável. Para um especialista em metais antigos não há nada melhor. O que Peter descobre o leva a uma extraordinária viagem no tempo, pela história que envolve alguns dos personagens mais poderosos e horripilantes dos últimos 2000 anos. Robert Feder começou a investigação da lança de Viena há alguns anos atrás. Me ofereceram acesso especial à lança para um teste cuidadoso. E o que descobri foi extraordinário. Enquanto esperávamos a lança chegar do museu, eu ficava cada vez mais animado. Era uma oportunidade única de examinar uma relíquia de enorme importância histórica. Feder não tem permissão para conduzir nenhum teste invasivo que possa danificar esta relíquia como de datação por carbono. Mas há uma série de testes que ele pode fazer para descobrir os segredos da lança. Ele começa verificando suas dimensões e seu peso. Nós precisávamos determinar se a lança se encaixava nos parâmetros de uma lança romana normal. Feder, então, verifica as propriedades magnéticas. O ímã mostra que a lança foi feita de ferro. Em seguida, ele procura resquícios na relíquia. O menor vestígio de material biológico pode ser usado para determinar qualquer resto humano. Infelizmente, a lança passou por uma limpeza em 1970. Então não há nada para ser coletado. Quando foi desmontada para a limpeza, o museu tirou uma série de fotos dela. Elas mostram que a lança é feita de várias partes diferentes. As fotos também revelam que por baixo do revestimento de ouro há um revestimento de prata escondido, com a inscrição em latim Lantia Sancti Mauriti, Sanctus Mauritius.
A lança sagrada de São Maurício. Mas quem é São Maurício? Em um bosque à beira do lago, Peter descobre a lenda de São Maurício. Ela conta que após a crucificação, a lança sagrada foi passada pelos cristãos antigos até chegar ao Egito. Lá ela foi parar nas mãos de um centurião romano chamado Mauricius, ou Maurício. Ele era cristão e comandava uma legião de soldados cristãos. A história conta que no ano 286, ele levou a lança para a Europa. O imperador romano Maximiano ordenou que Maurício e sua legião ajudassem-no a acabar com uma revolta violenta na Gália, perto do lago de Genebra, na atual Suíça. Mas quando ele chegou lá, a revolta já estava sendo duramente reprimida. Maurício ficou horrorizado ao descobrir que os homens massacrados eram cristãos. O imperador Maximiano exigiu então sacrifícios pelo sucesso da missão. E foi neste momento que Maurício e seus homens respeitosamente se recusaram a participar. Todos os cidadãos do Império tinham que se sacrificar pelo sucesso do imperador e do Império. E o fato de que os cristãos não se conformavam com isso é visto como um crime. Enfurecido, Maximiano ordenou a execução de toda a legião. Mais de 6.000 homens foram mortos. A devoção constante de Maurício diante da morte mais do que certa se tornou o código da cavalaria para os cavaleiros medievais. São Maurício é o santo padroeiro dos cavaleiros, soldados e exércitos. A pessoa que fez a inscrição no revestimento de prata obviamente acreditava que São Maurício carregava a lança. Mas quem foi? E por que o revestimento de prata foi colocado? Analisando as fotos, Robert Feder descobriu que, em algum momento, a parte superior da lança foi quebrada em duas. A camada de prata foi acrescentada para fortalecer a lança, depois dela ter sido quebrada. Feder acredita que a lança provavelmente foi quebrada quando foi feito um grande buraco na lâmina, a fim de inserir um tipo de prego nela. Ele passou a lâmina em uma máquina de raio-x para ter uma visão melhor do misterioso prego. Ele tem uma forma em comum. Por que o prego foi colocado na lâmina? Quem o colocou? As respostas destas perguntas levam a uma das mais importantes decisões da história. Seguindo a lenda da lança de Viena, Peter Owen Jones agora a encontra no centro de um dos maiores momentos de virada da história. Após a execução de São Maurício e sua legião, a lança foi parar nas mãos de um homem que mudou o destino do mundo. O imperador romano Constantino o Grande. Quando Constantino apareceu, o Império Romano foi fatalmente dividido, política e religiosamente. O Império Ocidental era composto pela Itália e o Império Oriental pela Turquia. Constantino era poderoso, mas extremamente ambicioso. Ele queria fazer o Império Romano voltar a ser forte. Para isso, ele precisava unificá-lo sob o comando de um líder, ele mesmo.
Diz a lenda que, um pouco antes da batalha decisiva que deu a Constantino o controle do Império, ele teve uma visão. Uma cruz em chamas aparecia acima do sol com as palavras: "Com este sinal ireis conquistar". Constantino ficou tão comovido com o que viu que pintou as primeiras letras do nome de Cristo em seu escudo e nos dos seus soldados. A lenda também diz que ele carregava a lança sagrada com ele na batalha. Constantino venceu a batalha e adotou o cristianismo. Ele não acreditava que, como um imperador cristão, poderia executar qualquer pessoa. Por isso, ele adiou seu batismo por causa da antiga crença de que o batismo limpa todos os seus pecados anteriores. Mas não os que estão por vir. Constantino viu na nova religião uma forma de unificar seu império repartido. E então tomou a decisão que mudou o destino da humanidade. O cristianismo se tornou a religião do Império Romano. A lenda diz que ele estava com a lança sagrada quando tomou a decisão. Parece bom demais para ser verdade. Mas se ele estava levando a lança que o fez vencer a batalha, também não poderia estar com ela na hora dessa importante decisão? Quando Constantino virou imperador, ele criou uma nova capital para seu império cristão, Constantinopla. Sua mãe, Helena, que se converteu ao cristianismo bem antes de Constantino, foi para a Terra Santa em busca de relíquias cristãs. Ela voltou com uma magnífica recompensa, incluindo o que ela acreditava ser resquícios da Santa Cruz e pregos da crucificação. Ela colocou os pregos na armadura do filho para protegê-lo. Talvez também tenha colocado um prego na lança sagrada. Robert Feder tirou fotos microscópicas da lança. Ampliados, os pregos parecem ainda mais intrigantes. Agora podemos ver que não é um prego, é um pino. E tem 3 partes em relevo marcadas com cruzes amarelas. O que elas significam? Por que elas estão lá? Quem as colocou? Em busca de pistas, Feder volta sua atenção ao resto das outras partes da lança. A partir dos raios-x e das fotografias antigas, ele faz um modelo virtual para ver como as partes se encaixam. Ele revela ainda outro mistério. Na base da lança, há 2 lâminas em forma de asa, que parecem ter sido acrescentadas mais tarde. Elas certamente não parecem romanas. Feder mostra Mark Hassel os raios-x da lança de Viena. Você pode ver neste raio-x que a base inferior é completamente separada da parte central. Certo. Então, removendo esta parte, voltamos ao básico. Este é o artefato original e parece uma lança romana. Mas essa cruz é o tipo de coisa que não esperamos de uma lança romana, mas sim de lanças pós-romanas da Idade das Trevas. Provavelmente as lâminas em forma de asa são de uma adaga do século 7 ou 8. Parece que várias partes da lança foram acrescentadas na era medieval. Talvez a lança inteira tenha sido feita nessa época. Hassel acredita que a ponta da lança possa ser romana. Talvez até seja da época de Cristo. Será que Robert Feder vai descobrir uma ligação direta com a crucificação? Traçando a história da lança de Viena, Peter Owen Jones descobriu que na era medieval ela desempenhou mais uma vez um importante papel na história. O
Império Romano entra em colapso no ano 476, sendo derrubado por tribos germânicas. É o início da Idade Média. A ordem do Império foi substituída por caos e violência. E acredita-se que foi durante este momento de medo e incertezas que muitas das partes da lança de Viena foram acrescentadas. Mas não se fala mais nada da lança sagrada por 200 anos. Até que ela apareceu nas mãos de um poderoso rei e guerreiro germânico, uma figura histórica de grande importância chamada Carlos o Grande, e também conhecida como Carlos Magno. Carlos Magno era um cristão devoto que almejava o poder e a glória da Roma antiga. Diz a lenda que ele levava a lança sagrada com ele quando conseguiu unir quase 12 atuais países europeus que naquela época estavam num estado quase constante de guerra. No ano 800, o Papa o coroou imperador desse vasto território, que se tornou o Sacro Império Romano. Carlos Magno era o homem mais poderoso da Europa. Será que foi ele quem acrescentou essas asas estranhas à lança romana? Para descobrir, Peter vai até a lança no coração do Sacro Império Romano, Nuremberg. Este é o castelo de Nuremberg. Até o ano 1500, ele serviu de lar aos imperadores do Sacro Império Romano. De acordo com um relato escrito sobre a lança na época de Carlos Magno, é bem possível que a lança estivesse com Constantino. Um bispo chamado Liutprando de Cremona escreveu no século X que a lança de Carlos Magno já havia sido de Constantino. Carlos Magno provavelmente tinha ouvido histórias sobre Constantino, que levava a essa inspiradora e poderosa lança, que também tinha unificado diferentes partes do Império Romano sob uma única religião, o cristianismo. É possível que Carlos Magno tivesse uma cópia da lança e na sua cabeça ele seria capaz de desempenhar uma tarefa semelhante. A lança funcionou tanto como um sinal do apoio de Deus ou de Cristo a esse soberano e como um sinal de que essa relíquia que tocou o corpo de Cristo deveria estar com ele, quanto como um exemplo do direito divino de governar e conquistar. Talvez seja por isso que a inscrição tenha sido acrescentada ao revestimento de prata. Isso reforça a afirmação de que esta seja a lança sagrada. Robert Feder examina o revestimento de prata para descobrir quem o colocou. Clavus Dominicus Henricus Dei Gratia Tertius, Romano Imperator Augustus. Henrique, pela graça de Deus, III, imperador romano, ordenou que esta faixa de prata fosse feita a fim de reforçar o prego do Senhor e a lança de São Maurício. Henrique III é um descendente de Carlos Magno. Ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano em 1046. Isso ajuda Feder a descobrir de quando é o revestimento. A camada de prata remonta ao século XI. Enquanto Feder começa a acreditar que a lança de Viena pode ter alguma ligação com a crucificação, outra lenda medieval conta que a lança teve um grande impacto bem longe da Europa. Ano 1097, época da Primeira Cruzada. Cerca de 70 mil homens e mulheres de toda a Europa responderam ao chamado para libertar a Terra Santa da ocupação muçulmana. A caminho de Jerusalém, eles cercam a cidade de Antioquia. Antioquia se situa no Vale Fértil do rio Orontes. É uma cidade cercada por enormes muralhas no topo das colinas que as circundam. A cidade aguentou por 8 longos meses, mas finalmente se rendeu e foi tomada pelas cruzadas.
Mas logo após eles irem para as muralhas da cidade, um poderoso exército turco chegou e os cercou. Rapidamente, o desespero foi tomando conta. A água e a comida começaram a acabar. Os homens começaram a morrer. Foi neste momento que um pobre camponês chamado Pedro Bartolomeu teve uma visão. Ele dizia que Santo André vinha aparecendo para ele, dizendo que a lança de Cristo estava enterrada aqui, na Basílica de Antioquia. A Basílica não existe mais. Mas a antiga capital de São Pedro sobreviveu, cravada na montanha acima da cidade. Os cruzados começaram a cavar o chão da basílica e a encontraram. Ou melhor, Pedro Bartolomeu a encontrou. Era como um sinal de Deus. Agora eles não iam mais morrer de fome ou se render. Eles iriam lutar. Os cruzados dirigiam-se para fora da cidade sitiada e, indo contra todas as probabilidades, milagrosamente derrotaram um exército turco muito maior. De Antioquia, armados com a lança, os cruzados vão para Jerusalém. Em seguida, os rastros dessa história desaparecem. A próxima pista sobre o paradeiro da lança de Viena se encontra na camada de ouro que foi colocada sobre a de prata. Ela também tem uma inscrição em latim: Lantia et clavus Domini. Lança e prego do Senhor. Quem a fez e por quê? No castelo de Nuremberg, Peter descobre que o próximo dono da lança sagrada foi um poderoso governante do século XIV. Em meados dos anos 1300, Carlos IV era o rei da Alemanha. Ele pretendia ser imperador do Sacro Império Romano, mas ele precisava de outras relíquias que dessem a ele poder e credibilidade. Ele se apoderou da lança sagrada. Para abrigar suas relíquias, Carlos construiu uma fortaleza imbatível fora de Praga, na República Tcheca. Ela era chamada de Castelo de Karlstein. Dentro dela, ele construiu uma capela decorada com obras de arte de valor inestimável e pedras preciosas. A lança de Cristo e outras relíquias eram mantidas em uma câmara secreta, atrás do altar. Ele acreditava que ela dava a ele uma ligação direta com todos os santos no céu, que no dia do julgamento retornariam à terra e reivindicariam suas relíquias. Eles também veriam com bons olhos aqueles que tomaram conta delas. Acredita-se que foi Carlos quem cobriu o revestimento de prata de Henrique com o seu de ouro, provavelmente para impressionar os santos. O revestimento de ouro é claramente do século XIV. Ambas as partes mencionam um prego do Senhor. Esse prego poderia ter feito parte da crucificação? Peter Owen Jones acompanhou a lenda da lança de Viena ao longo dos séculos, passando de um poderoso governante para outro. Agora ele acompanha sua terrível decadência. Início dos anos 1400. Um descendente de Carlos IV, precisando de dinheiro, vende a lança sagrada para o conselho da cidade de Nuremberg. Agora, a poderosa relíquia se torna a principal atração em um dos comércios mais lucrativos da Idade Média, o das relíquias. Uma das principais utilidades das relíquias no século XV era atrair ofertas de dinheiro. No centro da cidade, uma capela temporária especialmente construída era preparada. A nobreza e o clero se reuniram para fazer parte da exposição das relíquias. Tinha um dente que pertenceu a João Batista, uma lasca de madeira da manjedoura, um osso do braço de Santana e, finalmente, a lança sagrada. A igreja estava ganhando enormes lucros às custas dos fiéis. As pessoas estavam cansadas de serem exploradas. E com o movimento pró-reforma se espalhando rapidamente, as fortunas de Nuremberg começaram a decair.
A lança foi trancada em um cofre de prata ornamentada e ali permaneceu praticamente esquecida pelos próximos 400 anos. Robert Feder ainda está em busca de alguma pista que conte algo sobre o misterioso pino na lâmina. Ele agora expõe a lança a uma pista de fluorescência de raio-x que irá analisar sua composição metálica. A fluorescência de raio-x não pode determinar precisamente de quando é o ferro. Feder precisa então confiar na opinião de Mark Hassall sobre a ponta da lança. Ela provavelmente é romana e foi feita entre o século I e o IV. Mas o pino produz uma leitura intrigante. Peter agora acompanha a lança sagrada na turbulência do final do século XVIII, quando outro conquistador ansiava por seu poder e glória. O ano era 1796 e Napoleão estava espalhando desordem pela Europa. Ele cercou Nuremberg. E os membros do conselho da cidade tinham medo de que ele se tornasse invencível, se apoderando da lança sagrada. A lança carregava a promessa obscura de que quem estivesse com ela em suas mãos dominaria o mundo. Se você acreditasse, e mais importante ainda, se você fizesse outras pessoas acreditarem, ela proporcionaria a você um imenso poder. Os membros do Conselho de Nuremberg decidiram escondê-la em Viena. Os vienenses prometeram devolvê-la assim que a paz fosse restaurada. 10 anos depois, Napoleão conquistou boa parte da Europa, incluindo a Alemanha. E ao fazer isso, ele pôs fim a um regime de 1000 anos do Sacro Império Romano. Durante o caos e a confusão que se seguia, a lança permaneceu em Viena. Feder agora amplia os medalhões nos pinos para examiná-los. Ele descobre algo estranho. Parece haver uma ligação entre os medalhões e o resto do pino. Olhando esses medalhões bem ampliados, eles parecem estar separados do pino. Com o microscópio, podemos ver que os dois metais estão separados. E podemos ver a diferenciação, as linhas separando os dois tipos de materiais. Fica bastante evidente com a fluorescência de raio-x e as chapas de raio-x que fizemos que a parte em relevo, os medalhões, estão separados do pino. Eles foram acrescentados em algum momento. É difícil dizer quando. Feder agora conduz um importante teste. Ele avalia a composição metálica do prego romano do século I. Será que coincide com as dos medalhões? Se coincidir, significa que a lança de Viena apresenta fragmentos dos pregos da crucificação, talvez os que Helena trouxe da Terra Santa para o imperador Constantino. Para entrar em 2012, você pode organizar uma festa fantasia ou se preparar para o fim do mundo. O sistema de escrita e a organização dos maias. A jornada de Peter agora o traz ao capítulo mais obscuro e recente da história da lança sagrada. Por mais de 100 anos, a lança continuou em Viena. E então, em 1933, Adolf Hitler tomou o poder. 5 anos depois, ele conquistou a Áustria. Foi o primeiro passo em direção ao Império Nazista. O Terceiro Reich. Hitler não perdia tempo na apropriação de joias e relíquias do passado glorioso do Império. A lança de Cristo agora caía nas mãos de um dos mais infames ditadores da história. Ironicamente, Nuremberg era o lar espiritual dos nazistas. E foi para onde ele levou a lança. Numa estranha reviravolta do destino, Hitler levou a lança sagrada de volta a Nuremberg, seu lar, onde ficou por quase 400 anos. O sonho de Hitler de um império nazista durou pouco.
No final de abril de 1945, o exército russo conquistou Berlim. Com a Alemanha derrotada, os americanos começaram a tentar recuperar todas as obras de arte valiosas e relíquias saqueadas pelos nazistas em toda a Europa. Eles encontraram a lança sagrada aqui. Eles a levaram de volta ao Museu de História da Arte de Viena, onde ela continua até hoje. Os resultados do teste com fluorescência de raio-x que Feder conduziu no prego do século I são intrigantes. O prego também tem cobalto, assim como os medalhões. Isso poderia significar que os medalhões que parecem ter sido martelados no pino vieram de um prego romano do século I? Após completar uma análise detalhada do pino na lança de Viena, Robert Feder pode revelar agora o que ele descobriu. Um surpreendente segredo escondido por séculos dos nossos olhos. Será que Feder finalmente encontrou evidências que conectem esta lança à crucificação? É extraordinário. Tem algo aqui que é incrível. Podemos ver a imagem de um peixe no medalhão. É bem nítida. Não é um rabisco. O peixe era o símbolo secreto. O símbolo secreto usado por cristãos antes de o Império Romano adotar o cristianismo. E eles usavam o símbolo porque, às vezes, antes de Constantino, eles tinham medo. Havia um grande risco deles serem torturados e executados. Talvez realçando a importância desse símbolo secreto, Feder descobriu duas letras curiosas próximas ao peixe. Atrás do peixe vemos duas letras romanas, o I e o R, com contorno duplo, o que mais uma vez reflete o tipo de escrita que veríamos em um período distante na história da escrita romana. O que elas significam é uma questão de especulação, mas acredito que signifiquem Jesus Rex, Jesus, o Rei. Sobre a cruz, vemos as letras INRI. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E as letras IR eram usadas às vezes como uma abreviação. O peixe e as letras só podem ser vistos com um microscópio. Será que era possível inscrever algo tão pequeno nos primeiros anos do cristianismo? O Museu Petrie, em Londres, abriga uma das mais importantes coleções de artefatos egípcios. Entre eles está uma incrível pintura em miniatura. É da deusa Nepke, que se tornou protetora do faraó. Até mesmo com uma lente de aumento é difícil ver. Essa é uma lente do período romano. Ela ficou opaca, mas claramente foi usada como uma lente de aumento há mais de 2000 anos. Então a tecnologia já existia para ver e gravar nesse nível microscópico. Essas descobertas levam Feder a uma possibilidade fascinante. Alguém teve o trabalho de embutir essas cruzes em cada uma delas, obviamente para marcá-las com algum valor significativo. Ser um fragmento de um prego usado na crucificação de Jesus é uma possibilidade remota, mas uma que não podemos descartar. Com essa descoberta, a investigação de Feder sobre a lança de Viena pode nos deixar mais perto do que nunca da crucificação, uma conquista de grande significado para os cristãos. O verdadeiro valor desse objeto para a gente é um teste de fé. Ele nos permite chegar à mentalidade do que a crença significava. Ele nos permite ver como o sistema de crenças era poderoso.
As lanças sagradas são parte história e parte lenda. Mas, para os cristãos de todo o mundo, elas são uma parte poderosa da fé de cada um deles. E por isso, seu valor é inestimável.